Então, vamos para a nossa segunda parte dos trabalhos da noite de hoje. Hoje nós vamos estudando outro livro. Vamos pedir à espiritualidade amiga aqui presente que nos intua, nos ampare, para que podamos alcançar os objetivos desta obra. Mestre querido, obrigada por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para que possamos aprender um pouquinho mais das suas mensagens e traduzi-las no nosso dia a dia. Para que possamos, Mestre, entender a nossa vida, as nossas vidas, as nossas reencarnações e melhorarmos cada vez mais. Fique conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Gente, já vou começar tomando água. Nem comecei a falar, já vou tomar água. A lição de hoje é do livro Segue-me, né? Francisco Cândido de Assis, pelo Espírito de Emmanuel. Francisco Cândido Xavier, olha eu de Assis. Estou Francisco de Assis. E chama Sem Ruídos. Engraçado que eu estive meditando nesse termo, sem ruídos. E desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é só ruído que a gente ouve, né? E a gente ouve também os ruídos do nosso pensamento, né? Na nossa cabeça. E como são barulhentos. Vocês já perceberam que no silêncio você escuta ruídos? Né? Sabe quando eu percebi isso? Engraçado que lá no sítio, à noite, nem os passarinhos à noite a gente ouve. É um silêncio incrível, mas a gente ouve ruído. Então, sem ruídos, não está esta matéria, essa lição, não está falando do ruído sonoro, daquele ruído que você ouve na rua, a buzina, o falar, o cantar, o xingar. Não é esse ruído. A partir do momento que a gente for descrevendo, a gente vai entendendo o que significa esse sem ruídos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quem é o Espírito de verdade? Jesus, né? Ele que é o Espírito de verdade, ele que nos conduz às verdades. Então, quando ele vier, ele já veio, ele falou para nós, ele já disse para nós tudo o que nós precisávamos saber para a nossa evolução espiritual, né? Sejamos bons, caridosos, amoráveis, né? Sejamos humildes, pacientes, generosos. Ele já disse uma série de coisas para a gente, que nem sempre a gente cumpre. Mas a gente não cumpre por conta da nossa imperfeição, né? Quantas vezes a gente fica impaciente porque não está no lugar certo aquilo que a gente deixou? Ou que a gente falou com a pessoa e a pessoa não chegou na hora. Ou então, sabe? É esse tipo de coisas que ainda a gente tem que trabalhar em nós. E Jesus, quando ele diz Espírito de verdade, é porque não existe outra palavra para traduzir as leis divinas, a não ser a verdade. E leis divinas não se modificam. Elas foram e são.
e serão, né? Então vamos lá. Vamos começar com a liçãozinha. O caminho de toda a verdade é Jesus Cristo. O Mestre veio ao mundo instalar essa verdade para que os homens fossem livres e organizou o programa dos cooperadores do seu divino trabalho para que se preparasse convenientemente o caminho infinito. No fim da estrada, colocou a redenção e deu às criaturas o amor como guia. Então, ele veio preparar os seus discípulos, ele instalou no coração, na cabeça, no cérebro, na imagem dos seus discípulos o que é que ele queria traduzir para o mundo. Mas o que a gente viu, o que a gente vê, que nós acabamos de falar agora, nem sempre o que ele falou é traduzido literalmente. Tem muita coisa que não foi falado, que não foi traduzido, ou que foi traduzido errado. Mas mesmo assim ele preparou. E o que mais me deixou interessada é que ele preparou para que os homens fossem livres de pensamento, de ações, de palavras, de atos. Conforme sabemos, o guia é um só para todos. E vieram os homens para o serviço divino. Quem foi? Primeiro foram os anjos que vieram com Jesus, né? Vários deles, né? Depois vieram os discípulos. Com os cooperadores vinham, porém, os gênios sombrios que se ombreavam com eles nas cavernas da ignorância. Então, não foi só rosa, né? Não foi só perfume. Junto com todos aqueles anjos, todos aqueles discípulos, todas aquelas pessoas que estavam preparadas para expressar, mandar, entender e passar para frente as verdades do Cristo, vieram também aqueles que queriam derrubá-lo. E fizeram, né? E conseguiram. Com eles nas cavernas da ignorância. Aí então ele começa a dizer, a religião, como expressão universalista do amor, que é o guia, pairou sempre pura acima das misérias que chegaram ao grande campo. Mas este ficou repleto das absurdidades. O caminho foi quase obstruído. Aí eu pergunto, Jesus mandou, inventou alguma religião? Jesus chegou e falou assim, a minha religião é a católica, é a protestante, é a de Testemunho de Jeová, é a espírita. Ele não fundou nenhuma religião, Jesus Cristo. Por isso que o Emmanuel aqui, ele fala, a religião como expressão universalista do amor. Então, o que servia a religião? Para dizer o que para a gente? Olha, o amor é o caminho, né? A verdade das coisas que Jesus nos disse é o caminho, mas, e ela era sempre pura, acima de tudo, aconteceu que esses gênios sombrios interferissem e obstruíram o caminho da religião.
do entendimento, do conhecimento, da verdade. Então, quanto mais ignorante você for, melhor eu te subjugo. Não é assim que acontece? Até hoje, né? Até hoje. Se você for um ignorante das coisas de Deus, eu não estou falando de política, tá, gente? Estou falando de religião. Quanto mais ignorante você for das religiões, das coisas de Deus, mais eu te subjugo. Mais eu falo porcaria na sua cabeça, você vai acreditar. É, exatamente. Eu tive um amigo, ele desencarnou já, ele chegou para o padre e disse para o Padre Antônio, acho que foi o Padre Antônio, eu não acredito na virgindade de Maria. Ela não é virgem. Ele falou para o padre. Por que ele falou? Porque ele queria o quê? Uma explicação. O porquê da virgindade de Maria. Será que ela era virgem? Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi excomungado da Igreja Católica. O padre excomungou. Porque ele não entendeu ou quis e questionou a virgindade de Maria, ele foi excomungado. Ao invés do padre chegar e falar, vem cá meu filho, vamos estudar sobre isso, vamos compreender a verdade sobre isso, ficou mais fácil ele excomungar. Ou seja, a pessoa continuou o quê? Ignorante deste assunto. Morreu, depois eu nem perguntei mais para ele se ele, o que aconteceu com aquilo que ele tinha dúvida. Ele morreu provavelmente com essa dúvida. Hã? Não é? É. Então, olha aí, ó, os gênios sombrios, não é? Porque a verdade é única. O guia é único. Não existe outro diferente. Agora ele faz algumas anotações sombrias. A ambição exigiu impostos dos que desejavam passar. O orgulho reclamou a direção dos movimentos. A vaidade pediu espetáculos. A conveniência requisitou máscaras. A política inferior estabeleceu guerras. A separatividade provocou a hipnose do sectarismo. O caminho ficou atulhado de obstáculos e sombras, e o interessado, que é o espírito humano, encontra obstáculos infinitos para a passagem. O que o ser humano fez, gente? Isso ele está dando um exemplo do que o Cristo veio trazer e o que é que o ser humano fez. Ele conseguiu, o ser humano, esses gênios sombrios, exatamente se infiltrar nos homens, provavelmente de boa fé, tadinhos, e isso aconteceu. O que aconteceu com a sociedade? O que vemos hoje. A sociedade a gente está falando que hoje estamos num caos financeiro, político, religioso. Estamos não.
estamos no fim do fim, que depois disso, não é? Não tem mais por onde sair. Mas foram, vamos dizer assim, mentes sombrias, sabendo da ignorância dos incautos e propuseram o que aconteceu aqui. Ó, isso não sou eu que estou falando não, viu? É Emmanuel, tá? Se vocês quiserem brigar, briguem com ele, não é comigo não. Não é, Adriano? O caminho ficou atulhado de obstáculos e sombras. E o interessado, que é o espírito humano, que somos nós, encontra obstáculos infinitos para a passagem. Então, se eu quero sair daqui, dessa ignorância, e ir para uma outra instância, eu vou encontrar obstáculos, seríssimos, inclusive. O quadro representa uma resposta a quantos perguntarem sobre os propósitos do espiritismo cristão. Ele vai falar sobre o espiritismo. Sendo que o homem já conhece todos os deveres religiosos. Ele, o espiritismo, é aquele espírito de verdade que vem lutar contra os gênios sombrios que vieram das cavernas da ignorância e invadiram o campo do Cristo. Kardec fala que o espiritismo é o quê? A terceira revelação, né? A terceira revelação. Moisés, segundo, Consolador, Cristo, e o terceiro, Espiritismo. Engraçado, gente, que... sim, olha quanto. Porque, Dulce, aí a gente pensa assim, o Espiritismo é aquela doutrina muito pequena, muito nova. Ela tem cento e quantos anos? 160 anos? Então ela é novinha. Mas ela já nasceu mostrando para a gente a fé raciocinada. Você acredita? Você acredita por quê? Porque isso a ciência explicou. Não é? Então, na doutrina espírita não existe mistérios, não existe milagres, né? Não existe. Na doutrina espírita, se nós formos, se a gente analisar certinho, como todos nós analisamos, não existe milagre. O que você acha que aconteceu com Lázaro? Que ele ressuscitou lá, que Jesus falou, vem, e ele veio. O que aconteceu com Lázaro? Alguém lembra? Saiu do túmulo. Por que ele saiu do túmulo? Porque ele não tinha morrido. Ele tinha aquela doença lá. E Jesus sabia disso. Não sabia? Então, o que ele fez? Mas, na época, ele precisou mostrar ao mundo que ele sabia, que ele era o que veio curar, que ele era o que veio fazer milagres. Mas o nosso espiritismo veio desmontar muita coisa, né, das outras religiões, né? A figura de Adão e Eva, o que representa para vocês? Adão e Eva. Uma alegoria. Uma representação filosófica. Exatamente. Eu quando era pequena, eu fui durante 40 anos católica. Eu quando era pequena, eu falava assim, mas escuta, essa Eva é uma besta mesmo, por que ela foi comer a maçã? Que besta que ela é, cara. Como é que uma víbora mostra para ela uma maçã, ela vai comer? Ela foi sem vergonha. Então, sabe, gente, muitas vezes
essas alegorias, essas coisas que não existem, né? Traz para nós, para o nosso psique, alguma coisa que a gente já trouxe, o conhecimento de outras vidas, e não aceita o que a gente ouve, mesmo sendo criança. E quando ele diz aqui, o homem já conhece todos os deveres religiosos, é a verdade, é o espírito da verdade. Ele é aquele espírito de verdade que vem lutar contra os gênios sombrios que vieram das cavernas da ignorância e invadiram o campo do Cristo. Então, o Espiritismo veio mostrar para a gente realmente o que é religião. Que nada mais é que o quê? O amor. Não é? Mas, guerrear como? Jesus não pediu a morte de ninguém. Sim, o Espírito de verdade vem como a luz que combate e vence as sombras, sem ruídos. É aí que a gente vai chegar, naquela interpretação do ruído. Sua missão é transformar, iluminando o caminho, para que os homens vejam o amor que constitui o guia único para todos, até a redenção. O que significa então esse sem ruídos? O que minha mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Isso é sem ruídos. Se eu faço o bem, eu vou lá numa casa qualquer, ajudo uma pessoa que esteja precisando, eu não preciso chegar e falar assim, né? Hoje eu fui lá naquela casa lá, o cara estava sem arroz, sem feijão, eu peguei e fui no outro, o que eu estou fazendo? Um ruído daquilo que eu fiz. É. Pronto. Tenho então. É só para ajudar? Ou é para ajudar esse autopromover? Ou é apenas para... Tem os dois lados. A verdade verdadeira. Às vezes nem nossa, né? Entendo. Porque assim, ó, eu vou fazer um trabalho social, você me ajuda. Sim, mas aí é o outro lado da moeda. Por exemplo, centro espírita, ele precisa fazer ruído. O centro, não as pessoas. Então. Mas aí ela está fazendo. Sabe aquele nosso amigo que trabalhou no centro espírita? Nós moramos numa cidade, não sei se você já quer dizer, mas problematizar não, é porque é algo que eu penso muito mesmo. Você tem que dar a questão da pessoa, né? Se a pessoa, o pensamento dela, o interior dela, ela está pensando trabalhando, seja de questão de ego, de ódio, então já. Aquele padrão Ancelotti, que bonito é o trabalho dele. E ele pede. Ele já foi quantas vezes nós apresentamos o trabalho de André? A Luísa Mel que pede os animais. Quantas pessoas que fazem esse trabalho?
Sim. Por isso que a gente não pode julgar o trabalho de ninguém. Agora, o que a gente tem que prestar atenção é exatamente isso. Eu vou fazer ruído para quê? Qual é a real intenção desse ruído? Eu preciso desse ruído? Eu vou fazer esse tipo de ruído para... Eu acho o seguinte, gente, se não quiser ruído também, você precisa fazer para que mais pessoas conheçam o trabalho. Sim. Por exemplo, trabalha com sangue. Agora nós estamos em poucos. Antes, quando a gente era mais cheia essa sala. Cadê o pessoal? Então a gente devia também chamar. Fazer ruído. Fazer o ruído, eu acho. Não tem não. Tem razão. Antes de você chegar aqui, olha, era perto, já tem quase lugar para você sentar. Hoje as pessoas se afastando, comodismo, né? Comodismo das pessoas. Então precisava fazer ruído para as pessoas voltarem. Mas gente, eu acredito que seja eu acredito que seja uma etapa, um desenvolvimento do ser humano que está se desvencilhando de certas coisas, de certos compromissos. O que acontece na nossa reunião de terça-feira é que nós não fazemos espetáculo. As pessoas entram aqui para ver, ouvir exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós não temos espetáculo aqui. Então, muitas vezes, o espetáculo de uma sessão mediúnica, por exemplo, vem gente que é uma coisa de louco, mas... Não é, Edna? Aqui de quarta-feira também acabou, não tem mais, né? Não tem, entendeu? Que antigamente, quando eu vinha também, era mais de 50, 60, 70, 80 pessoas. Mas é porque tinha reunião mediúnica e todo mundo participava da reunião mediúnica, então era espetáculo. Era gente caindo no chão, era outra gritando ali, era outra. Então, era aberta a reunião mediúnica. Aí lota. Então, olha só o ruído. Existe o ruído bom e existe o ruído ruim, que não leva absolutamente nada. Não é? O que é, Cris? Então, exatamente isso. Deveria ter sido caridosa, liberado no espaço. Então, não ninguém se fez nada. Poderia ver. Pronto. Pronto. Por curiosidade. Assim como muitas pessoas vão. Se tivesse agora, uma situação da gente ia fazer, eu ia tirar de tarde. Assim. Mas a primeira vez eu... Pois E às vezes também ela não necessita disso. né? Estamos agora eu fiz uma reflexão e vamos falar sobre essa reflexão que eu fiz. Estamos em pleno dezembro, época onde comemoramos o nascimento de Jesus.
apesar de sabermos que a data é meramente simbólica. Ela nos faz refletir sobre Jesus, sua missão e sua mensagem. Vocês já notaram que no mês de novembro, finzinho de novembro, começo de dezembro, já começa uma outra energia no planeta? Não é só no Brasil, é no planeta, que é comemorado o Natal, né? A energia, ela rompe muitas barreiras, justamente por quê? Porque é em dezembro que se doa mais coisas, é em dezembro que se perdoa muitas pessoas, é em dezembro que o pessoal lembra que existe Jesus, que se encontra mais. Não é? Então, em dezembro existe essa, vamos dizer assim, essa energia melhor. As pessoas, elas ficam mais suscetíveis a coisas boas, né? Por isso que essa data, apesar de não ser o nascimento de Jesus em dezembro, ela foi colocada aqui justamente por causa disso, né? Esse espírito a qual somos devedores de todo respeito, ele está falando, né, mano? E admiração, trouxe-nos uma mensagem simples, clara e principalmente absolutamente verdadeira. Podemos ter vivido durante muito tempo dentro de um mundo religioso que torceu e distorceu suas palavras, a fim de tirar benefícios para poucos e termos aceito cegamente condições sem questionarmos e, novamente, sem compreendermos a mensagem de Jesus. Podemos ter ignorado sua mensagem, porém vivendo dentro dos reais valores dela, dentro de outros princípios religiosos. Vocês, mais ou menos eu saí assim. Podemos ter ignorado sua mensagem que Jesus nos trouxe. Mas nós vivemos dentro desses reais valores. As nossas mães trouxeram para nós, né? Esses reais valores, os valores do cristão. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Honrar pai e mãe. Então, não é? Podemos ter ignorado sua mensagem, porque muitas vezes as pessoas ignoram o que Jesus nos disse. Ah, não lembro, o que ele falou? Mas a gente vive e viveu, e continua vivendo, sobre todas essas mensagens. Enfim, Jesus, nosso amigo maior, sempre compreendeu a todos nós e respeitou as nossas interpretações de sua mensagem. Isso, porém, jamais tirou dela as belas verdades sobre os verdadeiros valores que devemos seguir. A doutrina espírita, concordante e clareadora dessa mensagem, trouxe novamente à tona muitas coisas que estavam ameaçadas pelas adequações do homem imperfeito. Foi aquilo que a gente disse no começo, eu vou voltar a falar. As interpretações das palavras de Jesus. Por exemplo, a palavra ódio, que ele fala, aquele que não odiar seu pai e sua mãe não será meu seguidor. Peraí, Jesus falando odiar? Aí, não, vamos lá, vamos prestar atenção, vamos esclarecer isso. Não existe a palavra odiar em aramaico, em hebraico. Não existe. É amar menos.
não é odiar. Tá vendo, gente? Como é difícil as interpretações da Bíblia. E a gente acha que o que está escrito lá é verdade. São traduções, e são traduções erradas. Muitas vezes com segundas intenções. Dentre muitas de suas colocações, Jesus fez uma que afina-se de forma perfeita com a proposta da doutrina espírita. Busque a verdade e ela te libertará. Essas palavras encerram muito da doutrina espírita em sua pureza. Busque o conhecimento das coisas da matéria e das coisas do espírito. Porque a doutrina espírita estuda o quê, gente? O espírito. A doutrina espírita ensina para a gente as nossas vidas fora da matéria. Então, busque o conhecimento das coisas da matéria e das coisas do espírito. Jesus não impôs uma crença a nenhum de seus seguidores. Propôs uma opção e morreu por esta proposta, assim como os que tentaram levá-la adiante. Mas ele nos deixou uma porta aberta. Todos os seus discípulos, um morreu de cabeça para baixo, outro morreu decapitado, não foi assim? Aqui, ó. Assim como os que tentaram levá-la adiante. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O primeiro testemunho que essa verdade impõe àquele que a busca é o de aproximar-se dela com o senso da verdadeira humildade intelectual, o que não tem nada a ver com a aceitação cega e irracional. Porém, como pode alguém aprender algo se julga que já sabe tudo? Busquemos Jesus na sua mensagem real e estudemos a doutrina espírita com afinco e humildade, a fim de aprendermos a sermos livres como Jesus propôs, pelo conhecimento e pelo desenvolvimento do amor incondicional que ele nos transmite até hoje. Então, essa mensagem, essa lição de hoje, falou basicamente sobre a doutrina espírita. Essa mensagem que ele nos traduz, quando ele fala sem ruídos, porque ele fala sobre a verdade. Procure a verdade e ela vos libertará. Busquemos Jesus na sua mensagem real e estudemos a doutrina espírita. Porque ele nos transmite o quê? O amor incondicional. Você tem, Deise, amor incondicional? Nenhum de nós. O único que teve amor incondicional foi quem? Jesus. Ele não fez diferença do pobre, do rico, do soldado. Ele não fez diferença. Ele amou a todos incondicionalmente. Nesse momento bendito, em que nos unimos em pensamentos e vibrações, rogamos, ó Pai, as tuas bênçãos, para que essa sintonia permaneça conosco na última parte do trabalho desta noite. Rogamos que a sintonia de paz, de equilíbrio e de serenidade continue conosco, nos nossos lares, com os nossos familiares e principalmente no nosso pensar, para que no descanso do nosso corpo físico sejamos trabalhadores do amor, edificando as tuas lições, ó Mestre, sem o corpo materializado no plano espiritual, pois sabemos que o teu trabalho é incessante, o teu amor é incondicional
e nos colocamos para Ti, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.